Fibromialgia, a doença que existe mesmo quando os exames dizem que não. Ela foi em 12 médicos em 6 anos. Fez ressonância magnética, fez exames de sangue, hemogramas, fez exame de tireoide, fez densitometria óssea. Tudo normal. Mas a dor estava lá, todo dia, em todo lugar. O que estava acontecendo com ela? Fica até o fim desse vídeo, porque eu vou mostrar para vocês o que nenhum desses 12 médicos conseguiu explicar nesse período de 6 anos. Eu sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra, especialista em dor, e hoje vamos falar sobre a fibromialgia, a doença que existe, mesmo quando os exames dizem que não. Ao final desse vídeo, você vai entender 3 coisas. Por que a fibromialgia é tão difícil de diagnosticar, por que os exames não mostram nada e o que significa. E assim, a outra coisa é o que muda na vida de uma pessoa quando ela finalmente recebe esse diagnóstico. Vamos então começar. A jornada diagnóstica. Por que demora tanto? Vou te contar um número que sempre me impressiona. Em média, uma pessoa com fibromialgia leva entre 5 e 7 anos para receber o diagnóstico correto. 5 a 7 anos consultando vários médicos, fazendo muitos exames e ouvindo muitas vezes que está tudo bem, que não tem nada. Por que isso acontece? A primeira razão é bastante simples. A fibromialgia não tem um marcador visível nos exames de rotina. Não aparece no sangue, não aparece na ressonância magnética, não aparece no raio-x. Isso não significa que a doença não existe. Significa que ela não funciona como a maioria das doenças que aprendemos a procurar. A segunda razão é que os sintomas da fibromialgia são muito variados. Porque muda de lugar, cansaço que não passa com descanso, sono que não recupera, dificuldade de concentração, sensibilidade aumentada a tudo, luz, barulho, temperatura. Quando uma pessoa chega ao consultório com tudo isso junto, é muito mais fácil investigar cada sintoma separadamente e não enxergar o quadro completo. A terceira razão é basicamente histórica. Durante muito tempo, a medicina não reconhecia a fibromialgia como uma doença real. Ela era chamada simplesmente de psicossomática, ou de exagero, ou de ansiedade. Hoje, isso mudou. A ciência é clara. A fibromialgia é uma condição reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e tem critérios diagnósticos bem definidos e uma base neurológica comprovada. Mas o preconceito ainda persiste, infelizmente. Muitas pessoas continuam sendo desacreditadas por médicos, familiares, por colegas de trabalho. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém, você não está inventando. E esse vídeo é para você. Se o que você está ouvindo faz sentido para você, deixe um like agora. Isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. O que a fibromialgia é de verdade? Vamos falar sobre o que a fibromialgia realmente é. A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica generalizada. Isso significa que a dor está espalhada pelo corpo inteiro e que ela dura mais de 3 meses. Esses são os critérios. Mas o mais importante não é onde a dor está, é como o sistema nervoso processa essa dor. Vou usar uma analogia simples para explicar. Imagina que seu sistema nervoso é um sistema de alarme. Ele recebe sinais do corpo e decide o que é perigoso e o que não é perigoso. Em uma pessoa saudável, esse sistema está bem calibrado. Ele dispara quando tem motivo real e fica quieto quando não tem motivo. Na fibromialgia, esse sistema perde a calibração. O volume está no máximo o tempo todo. Sinais que normalmente seriam ignorados são interpretados como dor forte.
uma roupa com costura que aperta, uma luz forte demais, uma temperatura que mudou um pouco, uma pressão leve no ombro. Tudo isso no sistema nervoso de quem tem fibromialgia pode ser registrado como dor real. Esse fenômeno tem nome, inclusive, chama-se sensibilização central e é um mecanismo central da fibromialgia. Isso também explica porque a dor muda de lugar, porque piora no frio, porque piora no estresse, porque um dia está melhor e no outro dia está horrível de novo. Não é frescura, não é fraqueza, é neurologia pura aplicada. E tem mais uma coisa importante sobre o que a fibromialgia não é. A fibromialgia não destrói as articulações, ela não inflama os tecidos, ela não causa dano visível nos nervos. Por isso, os exames não mostram nada, entendeu? Não porque não existe nada errado, mas porque o problema é a forma com que o sistema nervoso processa os sinais, e isso não aparece nos exames de sangue. Agora você vai entender por que esse diagnóstico demora tanto e por que a medicina convencional ainda tropeça nele. Por que os exames não mostram nada? Me diz uma coisa, quando você vai ao médico com dor, qual é a primeira coisa que ele faz? Pede exames, hemograma, marcadores inflamatórios, enzimas, hormônios, ressonância do foro articular, eletroneurobiografia, se houver algum formigamento. E quando tudo volta normal, o que acontece? Na melhor das hipóteses, o médico pode dizer assim: seus exames estão ótimos, deve ser estresse. Na pior, diz que é ansiedade, ou que o paciente precisa de um antidepressivo, ou que está exagerando. Isso acontece porque a medicina é treinada para encontrar danos, inflamação, lesão, infecção, tumor. Quando não há dano visível, muitos profissionais concluem que não há doença. E isso não é verdade. Isso é um erro de raciocínio, porque existem condições nas quais o problema não está no tecido, não há lesão. Está no sistema de processamento. Vou dar um exemplo fora da medicina para que a compreensão seja melhor. Imagine o som da sua televisão está distorcido. Você olha para a tela, ela está perfeita. Você inspeciona os cabos, estão todos conectados direitinho. Você testa o controle remoto e ele funciona. O problema está no processador interno, na placa de som. E é algo que você não vê de fora. Na fibromialgia, o problema está no processador, no sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula espinhal. E hoje temos tecnologias que conseguem ver isso. Estudos com ressonância funcional do cérebro mostram que pessoas com fibromialgia têm ativação anormal das regiões de processamento de dor, e isso é muito claro. O cérebro delas está processando mais dor, com mais intensidade do que o estímulo real justificaria. E isso, gente, é real, isso é mensurável, isso é ciência pura. O diagnóstico da fibromialgia é eminentemente clínico. Isso significa que ele é feito com base nos sintomas, na história do paciente e na exclusão de outras condições. Não existe um exame que diga fibromialgia positivo, pelo menos até agora. Assim como não existe um exame que diga enxaqueca positivo, mas ninguém duvida que enxaqueca existe. O mesmo respeito a fibromialgia merece. Agora me conta aí nos comentários, quanto tempo você levou para receber esse diagnóstico? Dias, meses, anos? Eu quero saber, geralmente eu consigo ler todos os comentários. O que muda quando o diagnóstico chega? Lembra daquela paciente que eu mencionei no começo? Os 12 médicos, os 6 anos, os exames normais. Vou te contar o que aconteceu com ela. Ela chegou ao meu consultório indicada por uma amiga. Sentou-se na cadeira e antes de eu falar qualquer coisa, ela disse para mim assim: eu sei que você vai falar que é estresse.
todo médico fala isso, mas eu preciso que alguém me diga exatamente o que está acontecendo. Depois de uma consulta bem detalhada, de escutar a história com cuidado, o diagnóstico foi claro, não havia dúvida. Era fibromialgia, sim. E sabe o que aconteceu quando eu disse isso? Ela chorou. Não de tristeza, de alívio. Porque finalmente havia um nome, uma explicação, uma confirmação que ela não estava inventando dentro da sua cabeça. Isso é o que o diagnóstico correto faz com as pessoas. Ele não cura de imediato, ele não tira a dor na hora, mas ele devolve algo que é extremamente importante: a credibilidade da própria experiência dolorosa. Quando você sabe o que você tem, você para de preocupar com o diagnóstico e começa a buscar o tratamento. Você pode conversar com sua família de um lugar diferente. Pode explicar para o seu chefe, mais fácil. Pode encontrar profissionais que entendam a sua condição. E pode parar de se culpar. O diagnóstico correto é o começo de uma vida que pode ser diferente. Não porque a dor some, mas porque você finalmente sabe com o que está lidando. E com esse saber é possível agir, tomar as medidas necessárias. Agora vamos lá, o que aprendemos hoje? Então, aprendemos coisas interessantes. Primeiro, a fibromialgia é real, é reconhecida pela ciência e pela Organização Mundial de Saúde. Afeta entre 2% e 5% da população mundial. Segundo, os exames convencionais não mostram a fibromialgia, porque o problema está no processamento do sistema nervoso, não em lesões ou inflamações visíveis. Isso não significa que não exista, significa que é diferente das outras doenças. Terceiro, o diagnóstico demora em média 5 a 7 anos. Isso é muito tempo de sofrimento evitável ou amenizável. Quanto mais cedo o diagnóstico correto chega, mais cedo o tratamento adequado pode começar. No próximo vídeo vou mergulhar mais fundo no mecanismo da fibromialgia. Vou te mostrar o que acontece no cérebro de quem tem essa condição e por que o sistema nervoso fica preso nesse ciclo de dor. Não perca! Deixe o seu like se você aprendeu algo novo hoje. Isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que vivem com dor. Se inscreve, compartilha e te vejo no próximo vídeo. Esse vídeo tem fins exclusivamente educativos e não substitui a avaliação ou tratamento médico individualizado.